Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 7 de abril, quarta-feira, na oitava da Páscoa. Evangelho segundo São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Passagem maravilhosa e rica para a nossa meditação. Cada um de nós precisa se colocar dentro desse episódio no qual o Cristo ressuscitado entra na nossa vida, no nosso caminho e caminha conosco. Nos explica a palavra de Deus e nos faz ver que os acontecimentos trágicos
não estão fora dos planos de Deus. E que depois, fazendo companhia e partindo o pão conosco, sobretudo através da Eucaristia, e explicando as Escrituras, ele nos abre os olhos para percebermos realidades que estão diante de nós e que nós não percebemos, por deficiência nossa. Então, essa história precisa ser relida na história pessoal. Cada um deve se ver na pessoa de um desses dois discípulos que estão indo embora. Algumas palavras que se repetem ou são colocadas de maneira especial no Evangelho podem nos ajudar. A primeira delas é o caminho. Então, eles estavam, na realidade, indo embora. Então, estavam em caminho. Diz o texto que Jesus, o próprio Jesus, se aproximou deles e começou a caminhar com eles. E perguntou a eles: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? E depois, lá no final do Evangelho, nós vamos ver que eles, entre eles mesmos, eles se questionam. Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho? E depois, quando eles chegam aos 11 discípulos, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho. Isso quer dizer que a nossa vida não para as coisas irem para o lugar primeiro, para depois a gente poder reconhecer Jesus. Isso significa que Jesus não é um apêndice da nossa história, não é uma coisa separada da nossa história. Isso significa que eu não me preparo para viver a vida cristã um dia, mas que eu vivo durante o caminho. É neste chão e é neste ato de caminhar que Deus se manifesta. Mas é preciso que durante o caminho sejamos capazes de reconhecê-lo. O texto diz: o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. No final, quando ele parte o pão e distribui, o Evangelho diz assim: nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Havia um problema para não perceber que se tratava de Jesus. E o problema não estava em Jesus, estava neles. Como acontece conosco também. A presença constante, mas ignorada de Deus. Deus está sempre presente. Isso me recorda ao meu saudoso reitor da teologia, Monsenhor Antônio, que sempre quando a gente ia ter alguma conversa sobre a nossa formação, conversa pessoal, ele sempre começava rezando e ele sempre dizia assim, ele, ao contrário do que alguns dizem, vamos pedir a presença de Deus, ele dizia sempre, vamos tomar consciência da presença de Deus. E nós é que vamos acordar para a presença dele. Ele está sempre. Mas nós podemos estar cegos e não reconhecê-lo. Curioso, eles não o reconhecem quando ele fala com eles, quando ele explica as Escrituras, até mesmo quando eles sentem o coração arder. Mas quando ele parte o pão e distribui para eles, parece que uma ponte se forma entre o gesto e Jesus e eles. Ou aquele gesto se torna como que uma ponte. Aquele gesto eucarístico. É de se pensar que eles viram Jesus fazendo aquilo muitas vezes, que estiveram talvez na multiplicação dos pães, ou que pelo menos estiveram na última ceia. E reconheceram Jesus pelo gesto. Quando reconheceram Jesus pelo gesto, ele desaparece. E, no entanto, não obstante ele tenha desaparecido, eles estão certos de que ele está presente.
Isso muda a vida deles. A presença de Deus não depende tanto de ver com os olhos, depende de ver com o coração. O coração pode arder, mas é preciso mais do que isso. A gente pode até entender a Escritura, mas é preciso mais do que isso. Mais do que entender com os ouvidos, com a cabeça, entender com o coração e com a vida. Então, tudo se passa no caminho. Qual é a questão do caminho? A questão do caminho é a recordação ou então a situação dos acontecimentos. A vida. A vida e os acontecimentos puseram os 2 discípulos a caminho. Porque eles estão indo embora. Não tem por que ficar em Jerusalém mais, com os 11 discípulos. E eles explicam por quê. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas nossas autoridades o entregaram e ele foi morto. E não deram crédito nem para as mulheres, nem para os discípulos. É verdade que as mulheres foram lá, viram o túmulo vazio e disseram que viram os anjos que falaram que ele está vivo. Até alguns dos nossos foram lá e viram que elas falaram a verdade, o túmulo está vazio mesmo, mas a ele ninguém viu. Gente, estão conversando com Jesus, vendo Jesus dizendo, mas a ele ninguém viu. Está diante deles. O que mostra que a visão não é aqui, a visão é aqui. Se tivessem, aí Jesus vai dizer para eles como vocês são sem inteligência e lentos para crer. Sem inteligência, quer dizer, vocês demoram para entender, porque não entendem, e, além de tudo, ainda demoram para crer. Se fossem mais rápidos em crer, talvez entendessem com mais facilidade. Os acontecimentos. Os acontecimentos são contrários, são tristes, geram desesperança. Ele está morto. Apesar de dizerem alguma coisa, mas está morto, já faz 3 dias disso. Então, eles giram em torno desse acontecimento. Diz que tanto gira que eles no caminho conversavam sobre as coisas que tinham acontecido. Inicialmente não diz quais são, mas depois diz o que tinha acontecido. Então Jesus se apresenta a eles e pergunta sobre o que eles estão conversando. E eles dizem, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe do que lá aconteceu? Acontecimento. Do que lá aconteceu? Eles estão girando em torno disso. E aí ele pergunta, o que foi? E eles dizem, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Mais uma vez, aconteceu. As fatalidades, a vida, aquilo que não foi a gente que fez, aquilo que a gente não queria, mas aconteceu. Depois eles dizem ainda mais, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Que coisas? Essas coisas tristes. Eles giravam em torno dos acontecimentos, sem meditar, sem entender, sem perceber a presença de Deus, a presença de Jesus, sem perceber o que mais tinha acontecido. Mas ao final, quando eles então tomam consciência de que Jesus está vivo, eles refazem o caminho. Quem tinha ido de Jerusalém para Emaús, que era distante, como diz o Evangelho, de Jerusalém, diz o Evangelho, 11 quilômetros. Fizeram 11 quilômetros, talvez em mais de um dia, e é noite, é tarde, tanto que disseram para Jesus não continuar, porque já era noite, o sol já se punha. No entanto, imediatamente eles voltam, eles refazem o caminho, eles mudam o caminho. A vida não é refeita porque a vida muda, porque as coisas voltam atrás. A vida é refeita e o caminho se refaz porque a gente enxergou outro caminho, enxergou outra possibilidade.
e, sobretudo, enxergou outros acontecimentos. Diz que eles chegaram em Jerusalém. Antes deles falarem, os discípulos lá disseram: realmente o Senhor ressuscitou. Aquilo que as mulheres falaram é verdade, porque o túmulo está vazio. E agora, além da gente saber que o túmulo está vazio, o Senhor apareceu a Simão. Então, esta aparição não é contada nos evangelhos, mas ela é mencionada também no livro dos Atos dos Apóstolos, e aqui no Evangelho de São Lucas ela é mencionada. Houve certamente São Paulo também me parece que menciona, houve uma aparição de Jesus a Pedro. Nós não sabemos qual delas, em que momento foi exatamente esta aparição, mas ela parece ser um divisor de águas. E então os dois contaram o que tinha acontecido. Quer dizer, contaram os acontecimentos. Quais acontecimentos? Que Jesus tinha sido preso, os acontecimentos do caminho da ida? Não. Eles giraram em torno desse acontecimento. Mas agora o acontecimento é outro. O que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Existe uma nova notícia, um novo acontecimento. O acontecimento passado não deixou de existir, mas existe um novo acontecimento, maior, que supera o anterior. E se aquele acontecimento causou tristeza, o rosto triste, como diz, quando eles pararam para falar para Jesus do que se tratava, agora eles voltaram com alegria e contam outro acontecimento, o acontecimento do encontro com o ressuscitado. É esta experiência que nós queremos fazer todos os dias, no nosso caminho, na nossa vida, diante dos acontecimentos, por mais difíceis que sejam. Abrir os olhos e reconhecer Jesus caminhando conosco, entrando conosco na nossa vida, na nossa história, partilhando a sua vida e partilhando da nossa vida, nos explicando a palavra de Deus e nos fazendo mudar também o nosso caminho. Rezemos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.